Olá, turma do quarto ano. Segunda-feira estamos iniciando a nossa semana. Essa nossa semana ela seja produtiva, abençoada, que Deus nos proteja e nos guarde, né? Amém. E hoje essa semana a gente vai revisar os conteúdos que a gente estudou, certo? Nós vamos iniciar com as medidas de comprimento e na próxima semana a gente vai utilizar o módulo 3. Combinado? Mas antes, nós vamos fazer a correção da atividade de quinta-feira passada, que foi do Mais Atividades, lá da página 179 a 180. Outra coisa também muito importante de falar para vocês é que, houve uma mudança e vocês vão ter aula de matemática 4 vezes na semana. Então, vocês vão ter segunda, terça, quarta e quinta. Combinado? Então, vamos lá. Na página 179, a nossa correção, lá do livro de vocês, no módulo 2, onde a gente vai finalizar o módulo, diz o seguinte: a tabela abaixo apresenta o tempo aproximado que a luz do Sol demora para chegar a alguns planetas do Sistema Solar. Nós temos a Terra, Júpiter, Mercúrio e Saturno e o tempo que cada um demora para receber a luz do Sol. Escreva os intervalos de tempo da tabela em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. E eu falei para vocês que vocês teriam que prestar atenção na unidade de medida de tempo. Então, o primeiro, o menor aí que nós temos, a unidade de tempo, são em segundos. Então, vai ser Mercúrio, que tem 193 segundos. Depois de segundos, são os minutos. Então, quais são os minutos? 8 minutos, 43 minutos. E depois do minuto são as horas. Nas horas eu tenho 1 hora e 20 minutos, que no caso aí é o planeta Saturno. Então, essa é a ordem crescente. 15. Complete as frases usando apenas uma vez cada palavra abaixo, de maneira que as frases se tornem verdadeiras. Então, eu tinha 6 palavras, que era século, horas, bissextos, anos, minutos e décadas. Aí nós vamos completar as frases que elas se tornem verdadeiras e possíveis. Então, lá na letra A diz o seguinte: o pai de Fernando tem 3 de idade. O pai de Fernando, ele tem 3 décadas, que significa 30 anos, porque uma década não é 10. Então, 10 mais 10 mais 10, 30. Por que não pode ser horas? Porque uma pessoa com 3 horas de vida não tem como ser pai. Por que não pode ser bissexto? Porque bissexto corresponde ao ano. E por que não pode ser anos? Como é que 3 anos ainda é uma criança? Então, também não dá para ser pai. Minutos, recém-nascido, acabou de nascer. Tá? Então, e século não tem como, porque então a pessoa teria 3 séculos, teria 300 anos. B. O ano 2084 será um ano bissexto. Será um ano bissexto, pois ele terá 366 dias. E aprendemos que 366 dias é um ano bissexto. C. Um médico recomendou que seu paciente tome certo remédio de 6 em 6 horas. E D. O tempo ideal de um banho sem desperdício de água é de 5 minutos, porque você não vai passar 5 horas no banho, ou 5 décadas, ou 5 séculos,
E é 100 anos, letra E, 100 anos equivalem a um século. Então, essa era a resposta da 15ª questão. 16. Observe o mesmo relógio em momentos diferentes do mesmo dia. No momento 1 são 2 horas, no momento 2 são 5 horas e no momento 3, 9 horas. Então, diz o seguinte: determine o quanto se passou entre os momentos 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Para isso, a tia Débora vai apagar, para a gente fazer. Para determinar o intervalo de tempo, a gente vai fazer uma subtração. Lembrando que quando a gente faz um cálculo de hora, a gente subtrai minutos com os minutos e horas com horas. Então, no caso aí, se é uma subtração, a gente sabe que a subtração, o número maior, ele fica em cima. Então, eu vou pegar a hora maior, que são 17 horas. Por que são 17 horas? Porque na questão diz o seguinte, que é após o meio-dia. E após o meio-dia, a gente conta 13, 14, 15, até 24 horas, não foi assim? No momento 1, são 14 horas. E nós fazemos uma conta de subtração, que é o primeiro pontinho da 16ª. 7 tira 4, 3 e 1 tira 1, 0. Então, aqui no primeiro pontinho, passou-se 3 horas. No segundo pontinho, nós vamos pegar 21 horas, porque lá não é 9 horas e não é após o meio-dia, e as 2 horas. Vamos fazer a subtração. 1 tira 4 não dá, eu vou pedir emprestado. 11 tira 4, 7 e 1 tira 1, 0. Então, no segundo momento, passou-se 7 horas. E no terceiro pontinho, eu tenho 21 horas, que é o momento 3, e 17 horas, que é o momento 2. Faço o mesmo cálculo, ó. 11 tira 7, 4. 1 tira 1, 0. Então, aqui nesse caso, passou-se 4 horas. 17ª. Lilian fez uma viagem para o estado do Rio de Janeiro. O ônibus saiu às 22 horas e 40 minutos de um dia e chegou às 6 horas e 55 minutos do dia seguinte. Quanto tempo durou essa viagem? Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó. (22 horas e 40 minutos, 6 horas e 55 minutos. Nós vamos fazer de uma forma para ver se dá certo, que eu acho geralmente vocês fazem assim. Lembrando que a gente vai subtrair minutos com os minutos e horas com horas. Tá bom? Então, eu vou pegar primeiro aqui o 40 menos o 55. Porque não são os minutos com os minutos? Só que aqui no caso, 55 ele vai ficar em cima. Por quê? Porque 55 é maior que 40. 5 tira 0, 5.
e 5 tira 4, 1. Então, vou guardar esses 15 minutos. Agora, vamos subtrair aqui, ó. No caso aqui, quando for a meia-noite, eu vou tirar aqui. Um dia não tem meia-noite, ou um dia não tem 24 horas, perdão. Então, tá aqui, as 24 horas. Ela saiu às 22. Então, vamos tirar, né, desse dia as horas que ela está utilizando para viajar. Desse dia, digamos que fosse hoje. Ela foi viajar às 10 horas e 40 minutos. Então, como é o dia de hoje, a gente vai utilizar as 24 horas desse dia, para ver quantas horas passou. 4 tira 2, 2, e 2 tira 2, 0. Então, desse dia de hoje, ela utilizou 2 horas. Mais as 6 horas que ela vai utilizar amanhã. 2 mais 6, 8. Então, ela já utilizou 8 horas. E vamos utilizar os minutos, da qual a gente já fez a continha. Então, ela passará 8 horas e 15 minutos a viagem. É mais complicado essa? É mais complicado. Mas nessa semana a gente vai utilizar, a gente ainda vai estudar mais sobre medidas de tempo. Combinado? 18ª. No relógio da sala de aula está marcando o horário do início da aula de inglês. Que no caso são 3 horas ou 15 horas, porque é depois, né? 3 horas é da madrugada, ninguém vai estudar de madrugada. Então são 15 horas. Sabendo-se que a aula ocorre após o meio-dia e tem duração de 1h30 ou 1h30, em que horário deve terminar a aula de inglês? Então, o que é que nós vamos fazer? Deixa eu apagar aqui essa questão. Iniciou-se, né, às 15 horas e 30 minutos, correto? Às 3 horas. A aula tem a duração de 1h30. Então, quanto tempo? Que hora que ela vai sair? Eu vou somar minuto com minuto e hora com hora. Ó, 15 mais 1 hora, 16 horas. E 0 mais 30 minutos. E vou juntar. Então, ela vai sair às 16 horas e 30 minutos. Façam as correções, certo? Podem colocar lá correção coletiva. E mais uma coisa, gente. Finalizamos o módulo 2. Próxima semana, essa primeira semana de agosto, a gente não vai utilizar o módulo 3 ainda, tá? Nós vamos fazer no caderno. Então, na próxima semana, a gente vai utilizar o módulo 3, tá certo? Porque a gente já acabou o módulo 2. Se a gente já acabou o módulo 2, então agora a gente passa para o módulo 3. Hoje nós vamos estudar medidas de comprimento e nas medidas de comprimento nós vamos fazer a atividade no caderno, certo? Vamos fazer a atividade no caderno. Se você puder imprimir, não tem problema,
tá bom? Então, a gente vai lá lembrar as unidades padronizadas de medida de comprimento, que as menores são o milímetro, o centímetro. Aprendemos também que tem o decímetro, o metro. Aí nós vamos para as medidas maiores, que é o decâmetro, o hectômetro e a maior de todas, que é o quilômetro. O que foi que a gente aprendeu? Que o metro, ele é uma unidade padronizada e que ele tem múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos do metro são as medidas maiores, que é o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Os submúltiplos do metro são as unidades de medida menores, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. E aí nós aprendemos que 1 quilômetro é a mesma coisa de 1000 metros. 1 metro é a mesma coisa de 100 centímetros. E que 1 centímetro é a mesma coisa de 10 milímetros. Se eu tenho 1000 metros, eu tenho 1 quilômetro. Se eu tenho 100 centímetros, eu tenho 1 metro. Se eu tenho 10 milímetros, eu tenho 1 centímetro. E se fosse 2 quilômetros, quantos metros seria? 2000 metros. E assim por diante. O que é que você vai ter que fazer nas questões? São 5 questões. Onde? Quantos centímetros correspondem a 80 milímetros? É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Se eu tenho 8 milímetros, é só tirar o zero. Eu tenho 8 centímetros. Tá bom? 2. Presta atenção na questão da sigla. 1M é metro, 2M, milímetros. 2. Um maratonista corre 8.000 metros em 2 horas. Quantos metros ele percorrerá em 10 horas? Tem 2 formas de resolver. Em 10 horas, se ele percorre em 2 horas 8.000 metros, em 10 horas ele vai percorrer quantos metros? 3. Descubra qual a melhor unidade de medida de comprimento para medir. O comprimento de uma pessoa a gente mede com metro, quilômetro, centímetro ou milímetro. B. A distância de Salvador e Recife é com qual unidade de medida? Quilômetro, metro, centímetro ou milímetro? O comprimento de um lápis e o comprimento de um campo de futebol? E a espessura de um vidro? 4. Observe a transformação de quilômetros em metros e faça um bênção. 1 quilômetro V é igual a 1000 metros. Ou 1 vezes 1000 é igual a 1000. Então, se eu tenho 2 quilômetros, eu vou ter quantos metros? Se eu tenho 3 quilômetros, eu vou ter quantos metros? É só multiplicar por 1000. 5. Observe a transformação de centímetros em metros e faça o mesmo. Eu tenho 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, 100 vezes 100 é igual a 100. Então, 200 centímetros é a mesma coisa de quantos metros? 300 centímetros. Aí na próxima, amanhã, que amanhã agora é dia de terça-feira, a gente vai ter aula de matemática, a gente faz a correção. Tá certo? Combinado? Então façam a atividade, não deixem de assistir os vídeos.
certo? Porque nos vídeos a tia Débora explica bem direitinho a questão das atividades, tá bom? Um beijo e um abraço.